Essa semana eu estava olhando as minhas anotações de 2 domingos atrás de manhã, quando o Mateus pregou sobre a conversão de Paulo. Paulo é a pessoa mais importante na história, é óbvio, depois do próprio Deus ter andado entre nós. As coisas que mais podem expressar o que é um andar digno do Evangelho, você vai encontrar no apóstolo Paulo, e ele quebra todas as nossas racionalizações. Deus quebra, não é? Nós não podemos pregar o Evangelho com as nossas ações, nossas reações. Na verdade, é totalmente ridículo a ideia de pregar o Evangelho sem palavras. Evangelho é notícia, não é? Se nós andássemos perfeitamente como Jesus, ninguém entenderia o Evangelho. Mesmo quando Jesus andou no mundo, ele não ficou só passeando pela cidade, fazendo coisas, e todo mundo viu o Evangelho e entendeu o Evangelho. Não, ele mesmo teve que pregar, não é? Porque uma vida perfeita só mostraria às pessoas algo sobre mim mesmo, não é? Não poderia apontar para a cruz, para a depravação no coração do homem, para a justa ira de Deus, para o cordeiro que foi morto. O Evangelho é notícia, não é? Você não pode pregar o Evangelho com a sua vida, mas nós fomos chamados para ter um andar digno do Evangelho, o que é diferente. E ninguém emula melhor isso. Então, quando o Mateus estava pregando há 2 domingos atrás sobre a conversão de Paulo, algo tão rico, eu fui fazendo minhas anotações, e hoje, de manhã e à noite, eu quero falar a respeito de Paulo, mas eu quero que um verso fique em nossas mentes, porque você não pode nunca ouvir nada sobre o que Deus fez com Paulo e como nós somos chamados a emular o Evangelho assim, e dizer que, olha, eu não sou desse jeito, porque eu quero que esse versículo fique sempre na sua mente, agora e à noite. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, se tudo que Paulo foi, se tudo que aconteceu é creditado completamente à graça, e você e eu temos a mesma graça, nós temos, como João disse, recebido da sua plenitude graça sobre graça. Esqueça temperamentos, histórias, isso é o que a graça faz. Isso não tem nada a ver com biologia, com educação, com os sofrimentos da vida. Isso tem a ver com a graça operando em nós. E nós vimos, quando o Mateus estava pregando, como Paulo, de um assassino raivoso, se tornou o maior apóstolo. Então, ocorreu uma grande mudança. Não vou pontuar tudo que foi falado para nós, mas houve uma grande mudança na vida de Paulo por meio da sua experiência na estrada de Damasco, que foi sobre isso que nós meditamos 2 domingos atrás de manhã com Mateus, transformando ele de assassino de cristãos em amante de Cristo, mas não só amante de Cristo, amante do povo de Cristo. Não é? Eu acho que Paulo tira todas as desculpas para você não amar a igreja. A igreja não tratou ele bem, e ele nunca ficou cínico em relação à igreja. Pelo contrário, ele disse que todo o desejo dele era apresentar a igreja como uma virgem pura a Cristo. E o fato disso era exatamente porque ela naturalmente não era uma virgem pura. Não é? Paulo tinha sido um fariseu que era a seita religiosa mais estrita. Não é? É meio patético quando pessoas que querem pregar a graça de Paulo são legalistas, porque estão fazendo o oposto com o que o Evangelho faz. Paulo era o rei do legalismo, não é? Como Atos 26:5 diz, ele havia sido instruído em sua fé por Gamaliel, como está em Atos 22:3, que era um dos mais estimados mestres fariseus daquela época, como está em Atos 5:34. Então eu poderia... Paulo, ele podia dizer coisas em público. Tem gente que quer ver se fala alguma coisa para alguém em particular, e aquilo não pode ser contestado, porque ele está falando com uma pessoa só. Mas Paulo podia falar em público, sem medo de levantar alguém e dizer assim: isso aí não é verdade, não. Ele podia dizer: eu estava avançado no judaísmo, além de muitos da minha idade e entre todo o meu povo. Eu era tão extremamente zeloso pelas tradições do meu pai, assim, dos meus pais, assim. Gálatas 1:14. Então havia o seu pedigree
de compromisso radical com as tradições mais duras, mais estritas, mais ao pé da letra, que de tal maneira ele era insuperável. E ele mesmo diz em Filipenses 3, 5, 6, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, um fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça sob a lei, irrepreensível. Como eu disse, Paulo está falando isso publicamente. Não é? Mesmo agora, os seus amigos odiando ele, não podiam levantar e dizer, não é verdade. Essas realizações, essa posição, esse zelo, não é verdade não, porque ele podia falar isso publicamente. Então, quando o primeiro mártir cristão, Estevão, foi apedrejado, Paulo ainda era jovem, bem jovem, ele estava lá segurando as túnicas daqueles que mataram Estevão, como está em Atos 7:58. Mas em pouco tempo ele passou de um guarda-casacos passivos para um perseguidor agressivo. Você vê que na morte de Estevão, ele é passivo, ele está consentindo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que às vezes estão, grupo de pessoas que fazem coisas e tem gente que está lá, não está falando nada, não está fazendo nada, mas participa, não é? Com seu silêncio, sua participação, dando algum apoio, quer seja até com a sua presença, como Paulo aqui, ele só está segurando as túnicas das pessoas que estão matando Estevão. Ele não jogou nenhuma pedra, ele não participou ativamente, mas ele estava totalmente envolvido naquele assassinato. Ele não falou nada, ele não era contra, ele consentia, é o que ele diz. Apesar de ele podia dizer depois que ele não fez nada, mas ele sabe que fez. Mas ele passou rápido de um guarda-casaco passivo, como muitas pessoas podem ficar a vida inteira como um guarda-casaco, não é, passivo de algo que desonra a Deus e prejudica a igreja, mas isso não muda nada. Mas ele não ficou assim. Ele passou desse guarda-casaco passivo para um perseguidor implacável que respirava ódio. A palavra que é usada no original fala sobre quando os leões, as feras estão respirando quando estão indo atrás das presas. Então o evento que virou o seu mundo de cabeça para baixo, de repente aconteceu, como a gente viu. 3 vezes Lucas, que era médico, companheiro de viagem, e também se tornou então cronista do apóstolo Paulo. Eu estava até contando com o Tomás ontem, né? Lucas é um excelente cronista, né? No seu livro, que leva o seu nome, no livro de Atos. Mas é óbvio, inspirado pelo Espírito Santo, mas dá uma certa agonia, né? Porque quando Lucas está escrevendo o final de Atos, Paulo está preso para decidir se ele vai morrer ou não, e Lucas simplesmente acaba a história. Ele não fala. Era só escrever, a gente pensa, mas um capítulo e dizer o que aconteceu. Mas é porque a história de Atos não é sobre os apóstolos, não é? É sobre Cristo. Então, ele era um cronista, médico. E ele diz assim em Atos 9, 1-2, respirando ameaças e assassinato contra os discípulos do Senhor, Paulo foi ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que se encontrasse alguém do caminho. Até então, assim que os cristãos eram chamados, não tinham sido chamados de cristãos ainda, eram os do caminho, não é? Os seguidores do caminho, homens ou mulheres, e ele pudesse trazer presos, acorrentados para Jerusalém. Então Paulo havia reconhecido que se esse caminho cristão fosse verdade, ia destruir seu mundo. Eu gosto, Paulo é a pessoa que mais cativa a minha vida, o meu coração, minha mente, e como eu disse, acho ele a pessoa que mais influenciou e mais importante no mundo, é óbvio, depois do próprio Deus que andou aqui. E você vê que Paulo não era como muitos cristãos hoje. Muitos cristãos hoje, eles acreditam em várias coisas do humanismo secular, e ao mesmo tempo eles falam que são cristãos e acreditam no que Deus diz, mas só porque são pessoas superficiais. Eles não levam aquele pensamento humanista secular até as consequências. Se eles levassem, eles diriam, então o evangelho é uma mentira. Mas eles não fazem isso. Então eles podem conviver com coisas opostas nas suas mentes, nas suas mentes rasas, não profundas, porque eles não levam até as consequências. Mas Paulo, ele não era assim. Ele pegou o que era dito do evangelho e disse, e ele levou até as consequências finais. Se isso é verdade, isso acaba com o meu mundo. Se isso é verdade, isso acaba com tudo no que eu me glorio.
Se isso é verdade, então a minha vida é uma farsa. Se isso é verdade, eu desperdicei a minha vida. Você vê, ele ouviu o evangelho e não levou às últimas consequências. Como é comum hoje as pessoas fazerem isso, e é por isso que elas podem deixar lado a lado coisas opostas como o evangelho e o humanismo secular e conviver, porque há uma falta de profundidade em levar os pensamentos às consequências finais, se aquilo é verdade. Mas ele sabia, se isso é verdade, então o meu mundo seria destruído. Então ele encontrou sentido em sua vida, sua identidade, seu senso de valor, autoestima, como as pessoas gostam tanto de falar hoje, na justiça da meticulosa observância da lei, no legalismo, na observância da lei mosaica, tanto que ele chamou a si mesmo de irrepreensível nisso, em Filipenses 3,6. Entre os seus contemporâneos, então, essa conquista foi um grande ganho, um grande prêmio. Filipenses 3,7. E ele diz que superou todo mundo na corrida. Ele é o campeão, era o maior. Gálatas 1,14. Agora, se o caminho fosse verdadeiro, se Cristo ressuscitou dos mortos, Paulo tinha um profundo senso das implicações práticas. Grande parte dos cristãos não tem esse senso. Eles falam que acreditam no evangelho e ainda são legalistas. Eles acreditam no evangelho e acreditam que o homem soma algo ao que Cristo fez. Nunca levam as consequências finais. Mas Paulo, um fariseu, levou. E ele sabia que esse profundo senso das implicações da sua própria jactância, né, em algo que ele podia fazer para agradar a Deus e ser aceito, isso ser a sua identidade, ser o motor que empurrava a vida, que lhe fazia andar com a cabeça erguida, de ser... está acima de todos. Ele sabia que a jactância toda acabaria se Cristo ressuscitou. E quando Paulo decidiu levar sua perseguição assassina para o norte, né, para Damasco, Deus interveio, e ao fazer isso ele virou o mundo de Paulo de cabeça para baixo. Nós podemos dizer que ele virou o Império Romano de cabeça para baixo, de uma forma única, e virou esse mundo de cabeça para baixo. E todos nós fomos influenciados por essa pessoa que mais influenciou na história depois do Filho de Deus. Paulo passou a acreditar que Deus o havia escolhido para esse momento lá na eternidade, como ele diz em Gálatas 1,15. E Lucas conta a história da crise de Paulo em três vezes no livro de Atos, no capítulo 9, 22 e 26. Por exemplo, ele diz assim: agora, enquanto seguia seu caminho, aproximou-se de Damasco, e de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas levanta-se e entre na cidade, e você será informado do que você deve fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram mudos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, e embora seus olhos estivessem abertos, ele não enxergava mais nada. Então eles levaram ele pela mão e o trouxeram para Damasco, e por 3 dias ele ficou sem visão, e não comeu nada e nem bebeu nada. 3 dias sem comer é complicado, mas sem beber é muito complicado. Nosso corpo precisa muito de água, né? Atos 9, 3, 9. Então Deus enviou, como a gente viu aqui, cheio de implicações, cheio de nuances, para tirarmos mais sermões e meditações. Há 2 domingos atrás, de manhã, no sermão que Mateus pregou, e chamou Ananias para explicar a Paulo o que estava acontecendo. Não é? E em Atos 9, 15 e 16 diz: vá, pois ele é um instrumento meu escolhido para levar meu nome diante dos gentios, diante de reis e dos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto ele, Paulo, deve sofrer por causa do meu nome. Ou como o próprio Paulo disse em Atos 9, 15 e 16, né? Ou como o próprio Paulo disse e no capítulo 1 de Gálatas 15 e 16, aquele que me separou antes de eu nascer e que me chamou por sua graça, teve o prazer de revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. A mudança de Paulo foi completamente conhecida.
Não é? Da mesma maneira que ele podia dizer daquelas realizações incríveis que ele tinha, e ele podia dizer isso publicamente, que ninguém poderia levantar e dizer assim, esse cara está mentindo, ele não era tudo isso. Exatamente por ele ser tão conhecido pelo que ele era, há esse impacto da mudança dele que todo mundo viu. E a notícia dessa conversão foi impressionante, porque os cristãos daquelas regiões viram a mudança radical que aconteceu em Paulo, e os judeus também. E Paulo expressa assim: você já ouviu falar da minha vida anterior no judaísmo? Ou seja, todo mundo, os cristãos já tinham escutado, não é? Como eu persegui violentamente a igreja de Deus e tentei destruí-la. Não havia um objetivo menor do que esse. Mas agora, aquele que uma vez me temiam, aquelas pessoas que tinham horror, terror de mim, não é, do meu nome, de saber que eu estava chegando numa cidade, eles estão dizendo: aquele que costumava nos perseguir está agora pregando a fé que uma vez tentou destruir. E eles glorificaram a Deus por minha causa. Gálatas 1:13, 23, 24. Então a vida pública de Paulo, antes e depois da sua conversão, era conhecida por uma quantidade enorme de pessoas. Nada disso aconteceu em algum lugar, ninguém sabia. Esse cara está contando uma história que ninguém sabe. Tudo assim foi público, conhecido. Sua transformação de assassino em amante era conhecida e era inegável, tanto por aqueles que o odiavam, tanto por aqueles que agora o amavam. Ele não está reivindicando uma experiência de conversão privada, uma experiência que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ele está declarando fatos públicos. E sua própria explicação da mudança dramática e pública foi que ele viu Jesus, Cristo ressuscitado. Ele não teve uma visão de Jesus. Ele vai dizer que ele foi o último ser humano a ver Jesus nesse mundo. O próprio Jesus. Não numa visão, mas como os discípulos viram Jesus enquanto ele andou no mundo e enquanto ele estava aqui antes de ascender ao céu. Assim Paulo viu Jesus. E a própria explicação da mudança dramática pública foi que ele viu Jesus Cristo, que foi crucificado, e esse encontro na estrada de Jerusalém para Damasco convenceu Paulo. É óbvio, deixou ele sem nada a não ser o completo convencimento de que Jesus estava vivo. Isso mudou tudo. E Paulo realmente recebeu e se curvou ao senhorio de Cristo e seu perdão, apesar de tudo que ele foi. Assim, como isso tudo era real para ele, você vai ver que a missão de Paulo não era algo tênue, não é? Era tão real quanto real foi a sua transformação, sua visão de Cristo, e nada mais seria como era antigamente. O perseguidor agora era o principal pregador daquilo que ele mais odiava. E ele havia recebido o evangelho não pregado por Pedro. Paulo nunca foi instruído por nenhum homem. Como os discípulos foram instruídos diretamente por Jesus, Paulo também. Jesus ensinou a Paulo diretamente tudo o que Paulo aprendeu. Então ele diz assim: em primeiro lugar, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu aos 12, e então ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria ainda está viva entre nós. Por último de todos, ele apareceu também para mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 3 e 9. Em 1 Timóteo 1,16 ele diz: recebi misericórdia. Por essa razão, para que em mim, como principal dos pecadores, Jesus Cristo pudesse mostrar sua paciência perfeita, como um exemplo para aqueles que crescem nele para a vida eterna. Ele está dizendo o seguinte: Deus salvou alguém como eu para mostrar que ele pode salvar quem ele quiser mesmo, que ele é soberano, que ninguém pode nem odiá-lo mais, nem fazer coisas mais terríveis do que eu. E se eu, o principal, fui chamado, Deus pode chamar. Tudo que me faz amar o apóstolo Paulo, eu acho que ele é o ser humano mais amável que andou no mundo. E eu quero que a gente sempre lembre, porque ele disse que
ele era o que ele era pela graça de Deus. A mesma graça que opera em nós. Deixa todos nós sem nenhuma desculpa. Não adianta nós contarmos nossa vida, nossas experiências, nosso passado, o que as pessoas fazem para nós. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Essa verdade tira todos os argumentos contra o poder do Evangelho. Tudo que me faz então amar Paulo flui dessa mudança, ou tudo se deve a uma grande ilusão. Você, quando está diante de um homem como Paulo, Jesus, você tem isso de uma dimensão ainda maior, né? Mas quando você está diante de um homem como Paulo, ou você pensa, esse cara é uma grande farsa, digna do mais sentimento de pena, ou indignação no coração, ou de espanto e admiração profunda. É um tipo de alma que emerge das suas cartas que nós temos. Não tem nada de alguém iludido, alguém simplório, alguém que não leva os pensamentos às consequências finais mais profundas, não é? E Paulo foi convertido por um encontro ofuscante com o brilho do Senhor Jesus ressuscitado, brilhando, como João diz, mais do que o sol do meio-dia. Então Paulo, num dia assim, de sol claro, viu Cristo assim. Mas quando ele louva a verdade do Evangelho em suas cartas, ele raramente usa essa experiência como garantia para nós, para que os seus leitores acreditem. Raramente a argumentação de Paulo em suas cartas é baseado nessa experiência. Ele está ciente de que muitos leitores vão precisar de uma garantia melhor do que através do testemunho histórico apenas. Nós vimos, tudo aconteceu de maneira pública, ninguém podia negar nem o que ele era antes, nem o que ele era depois. 2 vezes Paulo se referiu em suas cartas a ver Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, onde sua vida mudou para sempre, de perseguidor ao maior amante e embaixador do Evangelho. Em 1 Coríntios 9:1 ele diz: não sou livre, não sou apóstolo, não vi o nosso Senhor Jesus. Você não é minha feitura no Senhor. Então ele menciona aqui: não vi o Senhor Jesus. E em 1 Coríntios 15:6 e 8 ele diz: o Jesus ressuscitado apareceu a mais de 500 irmãos, como a gente leu, de uma só vez, a maioria das quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido ou morrido. Por essa ideia de que o cristão só dorme esperando a ressurreição, que começou a se chamar o lugar onde coloca os mortos de cemitério, né? Que quer dizer quarto de dormir. Embora alguns tenham adormecido, depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, e por último, quanto a um prematuro, ele apareceu também para mim. Essa é uma das credenciais do apostolado. É por isso que não existe apóstolos, não é? O último apóstolo, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo é uma testemunha ocular, não teve uma visão ocular do Cristo ressuscitado. E por último, o Cristo que está sentado à destra de Deus apareceu ao apóstolo Paulo, não é? Porque as pessoas deviam acreditar no Evangelho de Paulo. A gente pergunta, não há dúvida de que Paulo considerou esse encontro com Cristo ressuscitado e depois tudo o que Cristo ensinou a ele, já que ele não aprendeu nada com os homens, como nós fazemos, Deus usando outras pessoas para nos ensinar a verdade, não é? Ele não aprendeu através de Pedro, de João ou de qualquer pessoa. Esse encontro com Cristo ressuscitado e a dramática mudança em sua vida que se seguiu davam credenciais a ele como um porta-voz. Mas ele diz: gostaria que vocês soubessem, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é o evangelho do homem, pois eu não recebi de nenhum homem, nem aprendi, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ninguém deu um estudo, não é? Ninguém passou dias, tempos, meses comigo me ensinando. Eu não recebi o evangelho de homem nenhum, não é? Mas o próprio Cristo. Você pode ver Gálatas 1, 11, 12, Atos 22, 17 a 21. Então observe a natureza dessa argumentação do apóstolo Paulo. O seu evangelho não é um evangelho meramente o evangelho do homem, porque ele não recebeu de nenhum homem.
porque nenhum homem ensinou a ele. Ele havia encontrado o próprio Cristo ressuscitado, que ensinou todas as coisas a ele, que ele derrama em seu conhecimento profundo em suas cartas. E enche a maior parte do Novo Testamento com a visão mais profunda de Cristo. Em seguida, ele constrói o argumento para a verdade do seu evangelho, ainda mais com outra cláusula. Porque em Gálatas 1,13 ele diz: pois vocês ouviram falar da minha vida anterior no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus e tentei destruí-la. Em outras palavras, a mudança que vocês veem em mim agora, arriscando a minha vida em todos os lugares, fazendo algo e falando coisas que eu costumava odiar, é inexplicável, a não ser o meu encontro com Cristo. Mas e os que não são historiadores? Por mais incrível que sejam essas histórias, elas não são suficientes, não é? Essas histórias são verificáveis, são na história, e perguntas incômodas, de dúvidas surgem no coração de muitos, não é? É óbvio que o evangelho depende totalmente de fatos históricos como esse, não é? Para que historiadores cuidadosos saibam classificar as evidências e seguir as longas cadeias de raciocínio e possam chegar, né, a essa certeza daquilo que é colocado. Mas a maioria das pessoas comuns que ouviriam o evangelho por todos os tempos não são historiadores assim, ou agudos assim nisso. E eles não apostam as suas vidas nas probabilidades daqueles de grandes historiadores que verificam coisas. Quanto ao homem de uma tribo primitiva e pré-letrado, não é, que ouve um missionário pregar a verdade, Jesus ordena que ele tome sua cruz e possivelmente morra pela sua fé, já que se você é um discípulo, é isso que é você chamado, como está em Lucas 21,16. Agora, existe uma maneira dele saber a verdade da mensagem de Paulo com tanta confiança que ele possa até morrer por causa disso. E então Paulo fala que há algo muito mais importante do que esses fatos históricos, simplesmente. Aqui é onde Paulo nos surpreende ao ir além da sua própria conversão sobrenatural e tudo que aconteceu como uma evidência, não é? E ele nos direciona para a glória intrínseca do evangelho. É lá, outras palavras profundas sobre como nós enxergamos o evangelho. Ele realmente transforma as nossas vidas. Não é só por evidências que nós olhamos, analisamos com a mente e falamos: essa é a verdade, é nisso que eu acredito. Infelizmente muitas pessoas só têm isso. Paulo diz: o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para impedir-los de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois o que proclamamos não somos nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, sendo nós mesmos como vasos e vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas brilhe a luz, resplandeceu em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, para a iluminação. Então, primeiro o apóstolo Paulo fala de uma falha em ver a luz do evangelho da glória de Cristo. Depois ele fala sobre qual é o remédio para isso. Não é nossa persuasão histórica, nossa apologética. Em seguida ele fala do remédio de Deus para essa falha, que todo homem tem de ver essa glória. Ele diz: Deus brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face. Em ambas as declarações Paulo fala de luz, luz, luz. Então pondere sobre a natureza da luz, que o apóstolo Paulo acha que é realmente fundamental para nós. Na primeira declaração, ela brilha do evangelho da glória de Cristo, através do evangelho da glória de Cristo. Na segunda declaração, ela brilha do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que você vê, é a mesma coisa. Em outras palavras, essa não é uma luz física ou material, como o sol, como essas luzes. É uma luz espiritual.
não é? Então é por isso que nós não temos esquemas para salvar pessoas, porque o casamento delas está ruim e elas têm interesse em melhorar o casamento, então elas podem bem que ir para Cristo, porque isso não abre os olhos espirituais delas. Nem quem tem outro problema, ou aquele outro problema, ou aquele outro problema. E é por isso que a gente não tem uma igreja temática para jovem, velho. Nós sabemos que se Deus não abrir os olhos de alguém, não verá. Você pode fazer tudo que os casados acham que precisam, os homens solteiros, os velhos, mas eles podem ter todo tipo de interesse, mas nunca terão interesse na glória de Cristo. Não é? Então Paulo não está falando de olhos da face, não é? Mas Paulo está falando dos olhos do coração, como ele diz em Efésios 1,18. Não é menos real do que a luz física. Essa luz da glória de Deus, essa luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo não é menos real, ou a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, é a luz divina brilhando através da história do Evangelho, da notícia do Evangelho. Então, quão precioso nós podemos ter essa visão, não é, que acaba sendo definitiva, em vez de simplesmente a experiência incrível do apóstolo Paulo como uma decisão racional e mental de que isso é verdade. Esse é o tipo de glória que o apóstolo João falou, que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, em João 1,14. Nós vemos que os fariseus olhavam para as mesmas palavras de Jesus, para o mesmo Jesus, e eles não viram nenhuma glória. Não é? Zé diz: não vimos nele beleza alguma. Está falando disso, de glória. Mas Pedro viu, mas João viu, como está em Mateus 16, 17, e o que eles viram é real. E a glória de Cristo era uma evidência real, era a base e a única base real e segura da fé. Mas não é uma visão física, não é? Pois muitos viram Jesus assim. Então, essa é uma das coisas que nós devemos ser profundamente gratos ao apóstolo Paulo, por ter sido levado além de simplesmente ficar contando sua experiência e nos tentando persuadir, apenas tentando cativar nossas emoções. Ele vai além da argumentação histórica para a verdade do Evangelho, que é o que nós precisamos. A história é necessária, não é? Se não houvesse Jesus histórico, e se não houvesse a morte dele no momento da história pelos nossos pecados, e não houvesse a ressurreição, então a nossa fé seria vã. Paulo mesmo diz isso em 1 Coríntios 15, 14. Mas as evidências históricas, e você pode ter certeza de que o que a Bíblia está dizendo é verdade, por si só, não vão fundo o suficiente em nossas almas, onde repousam as verdadeiras convicções espirituais. Ouvir os melhores pregadores não faz isso. Nada, na verdade, faz isso. Se vamos viver e morrer por Cristo, devemos ver sua glória, ou não faremos isso. Devemos ver sua glória com olhos dos nossos corações, e é para isso que Paulo nos direciona. Você vê, ele menciona aquelas coisas, mas só 2 vezes. Ele gasta quase todo o seu tempo pregando aquilo que Deus usa para abrir os olhos do nosso coração para a sua glória. E essa é uma gratidão que nós temos que ter com essa dádiva de Deus, que Paulo foi para a igreja. E nós podemos, eu posso dizer, sem dúvida, de que uma das pessoas no mundo que eu mais amei e amo é o apóstolo Paulo, não é? Já que nenhum dos servos de Deus está morto, não é? Jesus disse assim: Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ele não é Deus de mortos. Se Abraão, Isaac e Jacó fossem só mortos, então Deus seria Deus dos mortos, não é? Então, depois dessa breve visão, nós podemos olhar para aspectos do que a graça faz. Já que Deus nos colocou diante de nós alguém como Paulo para dizer: tudo isso, não eu, mas a graça de Deus em mim. Nunca olhe para uma característica, algo que está acontecendo, que não foi a graça que fez.
E Paulo estava totalmente dedicado ao chamado que Cristo ressuscitado lhe deu, embora isso levasse ele o quê? A sofrimentos incomparáveis. Muitos convertidos têm um lampejo temporário, mas depois de um tempo essa chama apaga e eles voltam à normalidade da vida. Grande parte dos cristãos estão simplesmente vivendo a normalidade da vida. Eles não são arrebatados por algo contínuo na vida. A vida espiritual é eu não diria nem uma montanha-russa, porque a montanha-russa sobe toda hora, né? Mas fica mais para baixo, pequenas subidas, né? E é algo temporário, sempre temporário. Mas depois de um tempo se apaga e eles voltam à normalidade comum nesse mundo. E eles escolhem um conforto e segurança. E eles querem ser só pessoas legais, que as pessoas vejam como pessoas legais. E eles estão sempre problemáticos, tudo um problema para eles. Eles conseguem, sem estar sendo perseguidos, mortos, odiados, conseguem encontrar problema na igreja, não na verdade pregada, mas qualquer coisa. A vida deles, espiritualmente, é exatamente o oposto de uma grande visão da glória de Deus. A inversão de Paulo de perseguidor de cristãos a promotor radical, se arriscando o tempo todo dessa verdade, nunca se esgotou. Não foi nos primeiros meses, não foi nos primeiros anos, quando ele estava empolgado, não foi. É isso que a graça faz. Quando ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, o que a graça faz não é um arroubo temporário, que depois de um ano, 2, precisa ser levantado de novo, só para daqui a 2 anos está tudo lá de novo. Não. Essa coisa de perseguidor, ser perseguido, não foi durante um tempo, nunca se esgotou até ele morrer. É isso que quer dizer, pela graça de Deus eu sou. É isso que a graça faz. Sua vida foi surpreendente em sua devoção sincera à pessoa e à causa de Cristo, que ele passou a amar, que passou a ser o objeto final do seu amor e pregar apenas a salvação pela graça. Paulo não teve recaídas legalistas. Paulo não teve em algum momento pensou que podia ter alguma justiça vinda da lei. Ele diz, não desejando nenhuma justiça que vem da lei anos, décadas depois, mas somente aquela que vem pela fé em Cristo. Então há uma beleza, eu diria, na obstinação que a graça produz. Se nós falamos a graça está operando em mim, ela tem essa coisa, e há uma beleza, eu acho, na obstinação. De fato eu amo a obstinação, eu adoro ver uma vida inteira dedicada a uma grande coisa. Eu leio biografias, eu admiro, profundamente pessoas assim. Para mim é realmente maravilhoso, é lindo quando uma alma humana, em vez de pular de interesse em interesse, sabe? As pessoas, um grande interesse, não, até nas coisas, eu estou falando isso de maneira geral lá no mundo, né? Mas na igreja é assim, né? Pessoas com grande interesse, só para daqui a 3 meses, 1 ano, não tem interesse nenhum. Pessoas assim, não causam nenhuma admiração no seu coração. Para mim é lindo uma alma humana que, em vez de pular de interesse em interesse, estabelece um curso para a vida e permanece nele até o fim. Claro, isso só é louvável se o objetivo valer uma vida inteira de foco. Se teu objetivo todo é entretenimento e você foca nisso e vive isso, o objetivo é fútil, não é? Em alguns lugares, Paulo destila a paixão da sua vida em uma frase. Por exemplo, ele diz assim em Atos 20, 24, não considero minha vida de nenhum valor, nem preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça. Eu não tenho minha vida por preciosa em nenhum momento a ponto de eu deixar de ser impulsionado pela pregação de Cristo este crucificado, ou seja, da graça de Deus. Esse é um resumo magnífico da vida de Paulo. Ele realmente achava que qualquer coisa que não fosse viver para a glória de Cristo assim seria um desperdício de tempo, um desperdício de vida. E para Paulo, não desperdiçar sua vida era uma coisa, significava uma coisa só e não várias coisas, era ir em seu curso até o fim. E o curso, ele declara testificar do Evangelho da graça de Deus. Ele usa essa mesma palavra, curso, traduzida por corrida, às vezes carreira, né?
na sua despedida final, você vê que realmente ele não era uma pessoa de arroubos. Não, não, não. A graça, o que a graça faz em nós é algo assim. Ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, doravante está guardada a coroa da justiça, 2 Timóteo, na sua despedida. Não é? Ele fez todo o caminho até o fim. Ele não foi uma pessoa de arroubos espirituais, só para daqui a amanhã não está. Não é? Isso é uma coisa linda. Não é? Quando um homem tem uma causa, uma grande, digna e única paixão na vida, e não várias, e ele queima a si mesmo como combustível até o fim por essa paixão. E todas as outras coisas boas que ele ama tem que estar dentro desse contexto, dessa paixão. Em vez de ser assim, você encaixa o evangelho na sua vida. Você é uma pessoa agitada, a vida é muito corrida, tem que dar uma encaixadinha. É o contrário, né? Tudo encaixa na paixão da vida. No final, quando ele veio para Roma, pela última vez, já então mais velho, ele planejava ir para a Espanha, porque havia um ângulo específico em sua paixão: proclamar o evangelho da graça de Deus, ou seja, ir aonde o evangelho não tinha ido. O evangelho não foi à Espanha, eu quero ir na Espanha. Ele diz assim em Romanos 15, 20: minha ambição é pregar o evangelho, não onde Cristo foi pregado, está sendo pregado, para que não edifique sobre o fundamento de outra pessoa. Então, até onde sabemos, ele não chegou à Espanha, não temos certeza. Alguns, por exemplo, Spurgeon, acham que ele chegou. Como não temos certeza, mas muitos acham que ele nunca chegou. Mas eu prefiro ver um homem morrer abruptamente a caminho da sua última empreitada, a sua última conquista, do que ver ele se desviar. Paulo nunca chegou no momento e falou assim: já estou velho, fiz demais, não dá, eu estou cansado, tenho que pensar um pouco em mim, tenho que pensar um pouco em mim mesmo. Ele morre querendo ir para a Espanha, ele morre querendo ir a lugares onde o evangelho não foi, ele morre no meio do que o impulsionava, não é? E não se desviar para o conforto da velhice, para tentar ter uns dias tranquilos. Isso nunca aconteceu. É o que a graça faz, não é? Então, o evangelho era a paixão em todas as suas paixões. E talvez a expressão da paixão única de Paulo, que capturou o meu coração e captura mais profundamente, seja a que é encontrada em Filipenses 1:20. Se Paulo diz que o seu único curso é testemunhar o evangelho da graça de Deus, ou que a sua única ambição é pregar esse evangelho, e principalmente onde ele não foi pregado, em ambos os casos, dentro e através dessa única paixão da vida, na qual todas as outras coisas que ele gostava tinham que se encaixar, era o objetivo final de viver e morrer, de tal maneira que Jesus fosse engrandecido no corpo, ou seja, na sua vida. Não é? E essa era a paixão de vida que unia todos os objetivos estratégicos. Ou seja, Paulo não tinha nenhum objetivo que não estava ligado a isso. A vida dele não era uma colcha de retalhos que não se encaixam. Todos os objetivos estavam ligados a esse objetivo. E ele diz: a minha ansiosa expectativa e esperança é que eu não me vergonhe de forma alguma, mas que pela plena coragem, agora como sempre, Cristo seja glorificado, ou engrandecido, ou honrado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Ou seja, cada sonho, cada plano, cada estratégia, cada movimento, cada sermão, cada mensagem tinha uma paixão unificadora em Paulo: que Cristo fosse engrandecido em meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Então olhe para ele nos sofrimentos, olhe para cada um desses aspectos que nós vamos ver agora e à noite e pense: tudo isso é a graça de Deus. Tudo isso não faz você olhar para Paulo: olha que lugar alto, como você admira alguma coisa. Não, isso é a graça que está em mim. Isso é o evangelho.
O evangelho é o poder de Deus. Ele podia dizer, contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Nunca olhem nada na minha vida e não vejam como resultado do que a graça faz. Então, não apenas a singularidade da paixão de Paulo, né, nos faz amá-lo tão profundamente, a firmeza do seu foco, que nunca mudou. É a pessoa no céu e no inferno, né, lá em cima, lá embaixo. É a firmeza do seu foco que conquista a minha admiração e, eu diria, o meu amor. Então é o fato de que nesse compromisso inabalável com a missão dada a ele por Deus, seus sofrimentos foram incessantes e quase insuportáveis. Porque se você fosse essa pessoa focada na mesma direção, mas não houvesse muitos obstáculos, você poderia dizer, essa pessoa é focada, isso é maravilhoso. Ele não cada hora não está mudando de interesse. Mas além de ele ter um foco só, havia todos os obstáculos. Há pessoas que, uma topada, tudo tem que ser mudado, né? Ele não só tinha um foco que nunca mudou, e que é o que a graça produz. Isso era no meio de grandes sofrimentos. Seus sofrimentos foram incessantes. Eu diria que foram insuportáveis. E ainda assim, ele manteve o curso. O que a graça, então, não é capaz de fazer? Certamente é digno de nota quando alguém se apega a uma única causa gloriosa na vida, não é? E eu falei que eu admiro pessoas assim, obstinadas, não só o cara que resolve descobrir um teorema matemático, às vezes fala assim, o cara ficou 30 anos para resolver aquilo. Isso é incrível, não é? Ele podia ter, vou desistir. Isso é admirável em pessoas em todas as áreas, que tem um foco numa coisa e não é pessoa volúvel, que cada hora tem um foco diferente na vida. Mas quando nós estamos falando sobre a coisa mais alta, que é a glória de Deus na face de Cristo, isso se eleva às alturas, não é? Então certamente é digno de nota quando alguém se apega à única causa gloriosa na vida, mas é impressionante fazer isso através de dor e sofrimento incessante. E eu escolho a palavra incessante e eu acho que ela descreve de maneira precisa. Nós sabemos que Jesus tinha dito para Ananias, eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Atos 9,16. O que nós diremos? Que a graça não é capaz de fazer nós irmos no mesmo foco em meio a sofrimentos infinitamente menores do que aqui. Então, quando Paulo descreve sua vida de provações, elas soam não apenas como incessantes, mas elas vêm de todas as direções, porque às vezes você pode sofrer pressão, provação numa direção, mas há outras áreas da sua vida compensadoras. Não é? Elas não estão vindo de todas as direções. Às vezes eu estou com um grande problema, mas eu tenho outros aconchegos que dão alívio para aquele grande problema que já é insuportável. Mas em Paulo não era só assim. Elas vinham de todas as direções. Não havia uma direção em que ele podia se refugiar e falar, nessa área aqui eu posso ficar aqui enquanto a tempestade está muito forte. Ele diz, eu servi a Cristo com trabalhos muito grandes, muito mais prisões, com incontáveis espancamentos, e muitas vezes fiquei à beira da morte por causa da violência com que ele era tratado. 5 vezes recebi das mãos dos judeus as 40 chicotadas menos uma, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu naufraguei, eu passei uma noite e um dia à deriva no mar. Você já ficou à deriva no alto mar? O alto mar é simplesmente assustador. Quando você está num barco e você não vê a terra, já é assustador mesmo dentro do barco. Agora, você ficar fora de um barco, segurando qualquer destroço por um dia e uma noite, não é? Uma noite e um dia fiquei à deriva no mar, em viagens frequentes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos do meu próprio povo, os judeus, em perigos dos gentios, os romanos, o mundo romano, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos que abundaram na vida de Paulo em todas as igrejas.
em labuta e dificuldades, através de muitas noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e exposto, sem agasalho, sem coisas que pudessem proteger da intempérie. E além de outras coisas, há sobre mim a pressão diária da minha ansiedade e cuidado com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 23 e 28. Se você lê isso com um sentimento caloroso de imaginação, infelizmente eu acho que muitas pessoas leem essas coisas sem um sentimento caloroso de admiração, não é? De empatia. Eu disse que Paulo é uma das pessoas que eu mais amo, não é? Isso, quando você lê essas coisas assim, isso dá a você o quê? Dá um sentimento caloroso de imaginação, não é? E também de empatia. Você pode facilmente, lendo essas coisas, chegar às lágrimas. Nós estamos falando sobre um personagem. Estamos falando sobre a pessoa que mais admiramos, uma das que nós mais amamos nesse mundo. E lembre-se, Paulo não era casado. Ele não podia, como Pedro, pelo menos ter o conforto de estar com a sua esposa e com seus filhos. E embora ele tivesse muitos amigos, quão sozinho ele deve ter se sentido a maior parte do tempo. Imagine o tarde da noite recuperando-se sozinho de ferimentos que levam meses para se curar, enquanto outros eram cuidados, como eu disse, por suas esposas. Então ele é um homem tão capturado que muitas vezes, quando ele está falando, algumas pessoas o tomavam como um louco, não é? Talvez a resposta tua ao olhar para a vida de Paulo não seja empatia e lágrimas. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas olhando com suspeita. Essa longa lista aqui não soa como se gabar. Enfim, era uma espécie de se gabar. E você deve perguntar, por que isso seria admirável? Quem se gabaria no que ele estava fazendo? Porque isso não seria uma evidência de que ele está perdendo o rumo e falando como um louco autoconsumido. E aqui nós temos a resposta. Os falsos apóstolos estavam tentando minar o apóstolo Paulo em todos os lugares, exatamente usando todas as suas aflições, na visão deles, que eram superapóstolos, fracassos, para tirar a autoridade única, não é, que ele tinha na pregação do evangelho puro da graça de Deus. E essas pessoas entraram na igreja de Corinto e na igreja dos Gálatas e se tornaram o que? Paulo chamou eles de superapóstolos, líderes que contavam uma história de triunfo, né? Uma teologia da glória, e eles se gabavam de grandes credenciais. E eles davam cartas de recomendação um ao outro. Olha, esse grande servo de Deus fez coisas maravilhosas lá não sei aonde, sabe? E então Paulo diz, e ele sabe que isso é muito arriscado. Eles são servos de Deus, eu muito mais. E eu estou falando como um louco, ele diz em 2 Coríntios 11, 23. Em outras palavras, só os tolos se gabam, mas de alguma maneira eu falarei como um louco. Então sim, ele diz em voz alta, seria tolice, não é? Mas vocês me forçaram a isso, pois eu deveria ter sido louvado por vocês, pois eu não era inferior a esses superapóstolos, embora eu não seja nada. 2 Coríntios 11. Ele está dizendo, eu estou me arriscando por causa do evangelho, a ter que falar de mim mesmo, porque vocês deviam ter me defendido como igreja. Se vocês como igreja me defendessem, eu não teria que falar o que vou dizer por causa do evangelho. E eu amo por ele correr risco assim, porque eu sei que por 13 cartas que esse homem não é um homem egoísta, covarde, que precisa ser sustentado pelo elogio das pessoas, não é? Que precisa disso para ter firmeza, para ser resoluto, para ter uma paixão única.
A diferença entre um homem são e um louco é que quando o homem são fala como um louco, ele sabe que está falando. Ele está dizendo, eu vou ter que falar dessa forma, por causa de vocês, porque vocês esqueceram o evangelho rápido, porque vocês é que deviam fazer essa defesa, e não eu, contra esses super apóstolos que deturparam o evangelho. Vocês deviam fazer a minha defesa, mas vocês não fizeram, e vocês estão abraçando um falso evangelho, e se eu não fizer a defesa que vou fazer, o evangelho estará perdido entre vocês. Por que ele corre o risco de falar como um louco? Ele diz, porque eu não te amo? Deus sabe que sim, 2 Coríntios 11:11. Sim, Ele os ama, e esse é o significado desse sofrimento. Eu também me sinto amado, eu diria, por esse louco, sabe? Eu não caminhei naqueles dias, mas eu me sinto profundamente amado por Paulo. Ele amava demais a igreja. Isso colocou sobre ele um peso gigantesco, e eu faço parte dessa igreja, e a sua longa lista de dores na busca da sua única paixão, que era Cristo, magnificar Cristo na vida e na morte. Como eu não poderia amar em troca alguém que é colocado diante de Deus, diante de mim, como dizendo, é isso que minha graça faz. Não ouse dizer que a minha graça não é suficiente. Não encontre argumentos humanistas para dizer que o evangelho não é o poder que faz isso. Paulo não permitiu que os seus sofrimentos nas mãos dos judeus é outra coisa que vai fazer. Se você olha para ele como que a graça está fazendo, você captura as suas afeições, é que ele nunca permitiu que o seu sofrimento nas mãos dos judeus fizesse ele ter ódio deles. Na longa lista dos sofrimentos de Paulo, que em 2 Coríntios 11, 23 a 33, uma das que mais me comove e faz eu estremecer só de pensar, como eu disse, se você lê isso com empatia e com amor, isso te leva às lágrimas. Aqui ele descreve assim: 5 vezes recebi das mãos dos judeus as 40 chicotadas menos uma, 24, versículo 24. 3 coisas fazem com que isso seja horrível para mim. Porque as 5 flagelações em si eram horríveis e inimagináveis para nós. Primeiro, há um grande número de chicotadas, né? 39 em cada açoitamento, e ele diz que foi 5 vezes. Em segundo lugar, aquelas 39 chicotadas aconteceram 5 vezes sobre as mesmas costas. Isso dilacerava as costas de um ser humano. Muitas pessoas morriam sendo flageladas. Mas em terceiro lugar, eram os judeus, seus próprios parentes, né, entre aspas, como ele os chama em Romanos 9:3, que estavam fazendo aquela flagelação. Então imagine comigo tal flagelação. Conte os golpes. A maioria das pessoas tem vidas espirituais superficiais, e os problemas são simplesmente sem nenhum sentido, porque elas vivem a vida espiritual dessa forma. Conte os golpes. Certamente a carne das costas, quando alguém era flagelado, o flagelador nunca era indulgente, não é? É óbvio que ninguém era brando. Ele foi chicoteado por as pessoas que o odiavam, e esse era o padrão de punir, em conexão com as sinagogas, que estava ligado a Cristo, dizendo em Mateus 10:17, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Ou então, no capítulo 23:34, ele diz: eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a alguns açoitarás nas suas sinagogas, e perseguirás de cidade em cidade. É a descrição exata do que Paulo viveu de cidade em cidade. O Antigo Testamento prescreveu o máximo de penas para um açoitamento legal de um criminoso que cometesse um crime terrível. Ele devia ser proporcional ao crime, não é? Não tinha que ser essa quantidade, mas isso nunca podia ser excedido, porque mesmo isso poderia matar alguém, e aquilo não era
uma pena de morte, mas podia acabar em morte. Então, Deuteronômio 25, a partir do 2 diz: se o culpado merecer ser flagelado, né, espancado, o juiz fará com que ele se deite e seja espancado em sua presença, com o número de açoites proporcional à ofensa. Não o máximo, o que fosse proporcional. 40 chicotadas podem ser dadas a ele, isso é o máximo. Mas não mais, para que se alguém continuar a espancá-lo com mais chicotadas do que essas, seu irmão não seja degradado à sua vista. Havia outra razão, então, para que as 40 chicotadas não fossem superadas. Não era uma sentença de morte, mas nessa quantidade já era muito próximo da sentença de morte. Se você ultrapassasse isso, dificilmente alguém sobreviveria. E é óbvio que aquilo estaria em desacordo, porque não era uma pena de morte. No entanto, pelo menos uma fonte judaica adverte sobre a possibilidade de vítimas, várias vítimas, né, em Macote 3,14, um documento, das pessoas morrerem nessas flagelações, mesmo dentro dessas 40 golpes. Não eram golpes leves, não era. Portanto, Paulo não estava sendo tratado com clemência, a flagelação era mortal e ele estava recebendo o número máximo que podia, permitido, como se a ofensa dele fosse a máxima. E a maioria dos estudiosos concorda que apenas 39 foram dados, em vez de 40, para proteger a sinagoga, porque eles eram tão respeitosos da lei, né? Eles tinham medo que na hora que você contasse 40, você errasse a conta e desse mais do que a lei exigia. Então eles já davam 39, que por acaso, se eu dei uma a mais, você perdeu a conta, você não vai errar. Se você der a 40 e se você tiver dado uma a mais, você quebrou a lei, né? Então eles tinham esse cuidado. Esses açoites não eram uma parte marginal da vida de Paulo. Não aconteceu uma vez, o que era terrível. Então, ao final de todas essas 5 chicotadas, você não vai para casa, toma um banho e as coisas ficam boas, não é? As suas costas é um amaranhado de carne viva, às vezes até o osso. E esse tecido cicatricial sempre é mais frágil, sensível, porque ele se torna mais rígido do que a pele é quando ela está no seu estado normal, o que tornava os seus movimentos, mesmo depois de uma cicatrização naqueles dias, doloroso. Agora, eu peço a você, imagine o efeito dessas 39 chicotadas teriam nas costas. Agora, imagine o processo de cicatrização. Levava muito tempo, numa era onde não existiam anti-inflamatórios, nem antibióticos, nem remédios que aliviassem o que você estava sentindo. Não havia cirurgia plástica para ajustar o tecido cicatricial que ficou todo mais rígido. Agora, imagine então isso acontecendo pela segunda vez nas mesmas costas. A cicatrização, então, ainda é mais lenta por causa disso. Então, imagine uma terceira vez. A cicatrização ainda é mais lenta e todo aquele processo longo, sem antibiótico, sem... Então, imagine a quarta vez nas mesmas costas, já com essas cicatrizes que uma pessoa, às vezes, uma vez só na vida, não suportava. E finalmente, imagine Paulo sendo amarrado pela 5ª vez. E você sabe que quando acontece algo ruim para você pela primeira vez, é terrível. Mas na segunda, você já sabe como vai ser. Então a razão pela qual eu digo, tente imaginar isso, não é principalmente para criar uma sensação de agonia física, mas para criar uma sensação de que você pode sentir em relação a Deus e seus adversários. E o evangelho naqueles dias, o povo judeu aqui, que era o povo dele. Já vimos como Paulo se recusou a ficar com... Nunca você vai ver Paulo fazer qualquer murmúrio diante de Deus, por nada disso em sua vida. Embora ele soubesse que a palavra de Deus e os seus perseguidores
Paulo, ele poderia ter apelado para algumas coisas, não é? Paulo, por exemplo, em Atos 13, 11, Elimas, o mágico, começou a contrariar lá a verdade. Paulo disse assim: só por causa disso você vai ficar cego agora. E o cara ficou cego. Não, imagine, Paulo podia pensar assim: ah, você chicotado de novo, todo mundo vai ficar cego e eu vou embora. Não é? Já tinha acontecido, ele já tinha feito isso, porque o evangelho estava sendo atacado. Mas você nunca viu Paulo fazer esse tipo de oração e pedir, que todos fiquem cegos para mim ir embora? Porque isso já aconteceu uma vez, né? Já aconteceu 2 vezes. Mas é algo que nem ele, Deus nos escolheu fazer em seus 5 açoites. E nós só pensamos uma coisa. Então pense no amor de Paulo pelos judeus. Isso é bastante surpreendente, que Paulo visse um segundo, depois um terceiro, depois um quarto, depois um quinto açoitamento vindo. E além de nunca murmurar contra Deus, ele nunca teve ódio dos judeus que fizeram isso com ele. Acrescente esse espanto, que ele nunca deixou de amar o povo judeu que realmente o açoitou assim. Se isso acontecia repetidamente quando ele pregava nas sinagogas do mundo romano, por que ele continuava indo pregar nas sinagogas? Há 2 razões. A primeira razão é que o evangelho da graça, ao qual ele disse que era a paixão da sua vida, foi designado por Deus ser pregado primeiro ao judeu e também ao grego. Então, ele fazia o que Deus ordenou. Paulo escreveu aos cristãos romanos: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Romanos 1,16. Então Paulo ia nas sinagogas, mesmo sabendo da possibilidade dele ser espancado novamente, condenado àquilo novamente, trazendo marcas para toda a vida, dor física incessante e cicatrizes inimagináveis em seu corpo. A segunda razão é a mais pessoal. Você pode dizer, ele está fazendo isso só porque Deus ordenou, mas ele amava as pessoas que fizeram isso. A rejeição ao evangelho deles era um tormento para Paulo. Paulo tinha sido um fariseu, o judeu dos judeus, ele, segundo a lei, foi fariseu. Então ele amava, não é? E eu acho incrível como essas pessoas perseguiram Paulo de cidade em cidade. Só essas 5 flagelações, cada uma delas individualmente eram mortais e deixavam marcas terríveis para o resto da vida, e problemas físicos para o resto da vida. E eu acho que ele ama esse povo. Muitas pessoas não conseguem amar a igreja. Muitas pessoas elas têm problemas na igreja, porque o banco era mais alto, o banco é mais baixo, porque a luz está de um jeito. As pessoas são tão... Elas têm... Eu até escrevi ontem na internet uma coisa que eu acho que funciona. Elas têm labirintite, é a pior coisa que tem, é a labirintite espiritual. Tu vê o mundo todo rodando em volta de você. Você acha que tudo gira em torno de você. Então, as pessoas não conseguem amar a igreja. Paulo amava essas pessoas, o povo judeu. E ele disse que essa tristeza era um incentivo para ele continuar pregando para eles, mesmo tendo apanhado assim várias vezes deles e estando ali exposto. Ele escreveu: tenho uma grande tristeza, porque eles me batem quase toda vez que eu prego para eles. Não, ele diz assim: tenho uma grande tristeza e uma angústia incessante em meu coração, pois eu poderia desejar que eu mesmo fosse amaldiçoado por causa dos meus irmãos judeus, parentes segundo a carne. E o desejo do meu coração e minha oração é que Deus salve eles. Deus salve eles. Ou seja, cada vez que esse homem apanhava daquelas pessoas, ele tinha um amor, uma agonia no coração, que Deus os salvasse, que Deus os tirasse do império das trevas. Pense que tudo isso que a gente está olhando para Paulo é para olharmos naquele verso: eu sou o que sou pela graça de Deus. A graça faz isso. Nós não pregamos técnicas humanistas que vão mudar as pessoas. Nós pregamos o evangelho da graça de Deus, que era o foco, a paixão de Paulo. Quando eu vejo Paulo sofrendo 5 açoites, tem gente que vai dizer: a igreja é para mim, porque falaram uma coisa, eu não aguento, não suporto. Quando Paulo
Eu vejo Paulo sofrendo 5 açoites de 39 chicotadas, cada um nas mãos dos judeus. E depois eu vejo ele retornando a esses antes queridos, como ele diz, para que por todos os meios alguns sejam salvos. 1 Coríntios 9. Então é o seguinte: se tudo isso, Deus ainda assim, pela sua graça soberana, chamar algum deles, terá valido a pena. Se eu ver algum deles salvo, por qualquer coisa que seja, por todas essas coisas, eu estarei feliz, estarei satisfeito. E eu admiro o seu amor por Cristo, pelo Evangelho, então que se derrama assim, para os judeus, para os romanos, pelas igrejas. Então eu vejo a graça, eu vejo Jesus abundante na vida de Paulo. E ele diz: contudo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não vou ensinar vocês uma técnica. Deus abre os olhos e nos mostra a beleza do seu Filho. E é isso que faz de nós pessoas assim. Jesus disse: ame os seus inimigos, faça o bem aos que te odeiam, abençoe os que te amaldiçoam, ore por aqueles que te maltratam. Você consegue ver alguém que se encaixe mais nisso, fora Cristo, do que o apóstolo Paulo? Só em relação aos judeus. Quantas vezes ele foi maltratado, odiado, ele disse: eu tenho uma agonia que eles sejam salvos. E será maravilhoso se através de tudo isso Deus salvar alguns. Porque eu amo eles a ponto de que, se eu pudesse ser amaldiçoado para que eles fossem salvos, então Jesus fez isso de uma maneira perfeita e infinita na cruz. Mas Paulo, ele está dizendo o que a graça faz em nós. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Então o que ele diz? Quando injuriados, nós abençoamos. Quando perseguidos, nós suportamos. Quando caluniados, nós suplicamos. 1 Coríntios 4, 12 e 13. Ele viu suas cicatrizes como as próprias marcas do amor moribundo de Cristo na cruz. Ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Nós somos, ele diz, levando sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. 2 Coríntios 4, 8 e 10. Você não ama, você não tem uma empatia, você não sente que Paulo é um dos melhores amigos que você tem, uma das pessoas que você mais ama na vida. Por quê? Porque ele expressou Cristo, ele manifestou a paixão por Cristo, mas ele diz: não, é a graça de Deus em mim. Não levante obstáculos da sua vida. Havia obstáculos maiores do que esse. Só mostra que a graça não conhece nenhum obstáculo, para botar nosso coração focado em Cristo. E Paulo não minimizou o seu sofrimento. Ele não diz: isso foi nada, tirei de letra. Ele nunca fez isso. São sofrimentos atrozes, não é? Mas ele nunca ficou amargurado por eles. Isso não te mostra o poder da graça. Em vez disso, ele encontrou contentamento nos propósitos misericordiosos de Deus através dos seus sofrimentos. E eu sinto-me atraído por pessoas que sofrem sem murmurar, especialmente quando elas acreditam em Deus, mas nunca se zangam com críticas veladas ao que ele está fazendo. Ou seja, não falam: Deus é soberano, mas ficam amargurados. Ou seja, você está criticando, ele é soberano, mas está fazendo a coisa errada, não é? Parece-me que não murmurar é uma das características mais raras do mundo. As pessoas falam assim: eu quero ajudar a igreja. O que elas fazem? Elas ficam murmurando. As pessoas murmuram pelo trabalho. Hoje a gente vive na época, na geração que tem os direitos de trabalho que as pessoas do passado sequer poderiam imaginar. As pessoas vivem reclamando de tudo, não é? Uma das coisas mais raras é as pessoas não murmurarem. Pessoas estão satisfeitas em todos os lugares, no trabalho, com seus corpos, em casa, na igreja. E quando é combinado algo assim como Paulo, com uma fé profunda em Deus, que poderia muitas das vezes alterar as circunstâncias dolorosas,
Como eu disse, por exemplo, ele falou para Elimas ficar cego e o cara ficou cego. Imagine quantas coisas Paulo poderia escapar se ele simplesmente usasse a mesma coisa, vamos dizer assim. Mas não faz. Ele tem uma bela qualidade de confiança em Deus que o torna ainda mais atraente. Mas ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Não há nenhuma explicação natural, nenhuma explicação no meu temperamento. Vocês sabem como eu era, como eu respirava ódio, como eu era uma pessoa que tirava a minha identidade das minhas realizações. Eu gostava de me gabar em mim mesmo. Eu gostava de mostrar o que eu mesmo fazia. Não tem nada a ver com o temperamento e o jeito que eu era. É a graça, é a graça. E Paulo fala da época em que sua fé foi posta à prova de uma maneira que o levou à beira do desespero, não é? E da morte. Estávamos tão sobrecarregados, além de nossas forças, para que a ponto de nos desesperarmos da própria vida. De fato, sentimos que já tínhamos recebido a sentença de morte, mas isso era apenas para nos fazer confiar, não em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tal perigo mortal e Ele nos livrará. Nele depositamos nossa esperança de que nos livrará novamente. 2 Coríntios 1, 18, 10. Ele vai nos levar ao seu reino. 3 coisas notáveis aqui. A primeira é a gravidade do sofrimento. Paulo não era uma pessoa que diz para você que está com sofrimento, que você pode pensar assim: os caras estão exagerando, porque o sofrimento deles era tão atroz. Quando ele diz assim, foi algo tão terrível, e você imagina o que deve ter sido. Sentimos que tínhamos recebido a própria sentença final. Em segundo lugar, há o propósito ou o desígnio naquele sofrimento. Ele diz assim: por que ele não ia murmurar nesse sofrimento? O que a graça faz com que a gente veja as coisas? Ele diz assim: isso era para a gente fazer nós confiarmos em Deus e não em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, Deus nos colocou naquele sofrimento tão terrível. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque assim Ele nos ensinou a não confiar nunca em nós mesmos, mas confiarmos nele. E é uma bênção tão grande sermos levados a confiar mais em Deus, que aqueles sofrimentos são totalmente justificáveis. Deus fez isso para isso. Ele tinha um objetivo, e esse objetivo era maravilhoso. Então você vê porque ele nunca murmurava. Terceiro, esse propósito era o propósito de Deus. Ele não disse: Satanás terrível, fez isso. Não poderia ter sido Satanás em última, com uma causa final, não é? Porque Satanás certamente não tinha esse propósito, fazer Paulo mais dependente de Deus. Não é? Então a causa final tem que ser Deus. Então a verdade é que Paulo acreditava sobre o seu sofrimento, não importa quão grave fosse, ele, ao dizer que esse sofrimento vinha de Deus, ele não dizia isso como muitas pessoas dizem: Deus é soberano. Ele via nisso, em última análise, um propósito maravilhoso. E o propósito era que Paulo confiasse cada vez menos em si mesmo e confiasse mais em Deus. E cada momento da sua vida, especialmente quanto a morte mais se aproximava, mais ele confiasse em Deus. E contudo, ele está dizendo para você: não eu, mas a graça de Deus em mim. Esse é o poder do Evangelho. Não de maneiras humanistas de você alcançar equilíbrio, aprender a sofrer. Há essa chave para não murmurar. Isso parece, é como Paulo poderia estar livre de murmurar em sofrimentos assim, de maneira tão contínua. Ele sabia que Deus estava não só no comando do sofrimento. Muitas pessoas falam assim: Deus está no comando, mas elas não conseguem ver um propósito. Então elas não conseguem se alegrar nisso. Tudo é escuro. Ele via que o propósito era totalmente para o seu bem. Paulo concretiza essa verdade em vários lugares. Ele diz: regozijamo-nos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz perseverança. Maravilhoso. E a perseverança produz caráter. E o caráter produz esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3, 5. Mais uma vez, a base da liberdade de Paulo de não murmurar
Na verdade, é haver o contrário da murmuração, que é a presença do regozijo, é uma confiança. Uma confiança de que Deus estava trabalhando algo que era importantíssimo na sua vida através daquilo. Produzindo o quê? Perseverança, esperança que não era saturada da esperança que venha de alguma coisa da vida. Era uma esperança e perseverança saturada de Deus. E o sofrimento que leva apenas à morte e não mais um capítulo na vida. Porque você pode pensar que esse sofrimento está produzindo coisas, mas e quando o sofrimento chega, que ele não haverá mais nenhum capítulo nessa vida? Não é? Onde a confiança fica? 2 Coríntios 1:9, e onde o caráter dessa esperança é aprofundado, como diz Romanos 5:4. Como ainda assim a esperança pode crescer e não diminuir? Paulo estava bem ciente dessa pergunta, e a sua resposta está em 2 Coríntios 4:16 e 18, ele diz: não desanimamos. Embora o nosso homem exterior esteja se desgastando, nosso eu interior está sendo renovado dia a dia, pois esta leve e momentânea tribulação está preparando para nós um eterno peso de glória, além de toda comparação. Quando não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Você vê que a questão aqui é que quando chegou o sofrimento, que não vai haver um outro capítulo na vida, a esperança ainda cresce. A questão aqui, ele está falando sobre o desgaste gradual da sua vida, não é? Através dessas aflições, dessas recuperações, o seu corpo estava dilacerado. Ele fala que ele é Paulo o velho, doenças, junto com o envelhecimento e essa vida brutal. Em outras palavras, o próximo capítulo, após esse sofrimento, não é uma época de maior fé e esperança na terra, ou que tudo vai correr bem. O capítulo é o que ele mais ansiava, estar com Cristo. Então, os capítulos finais não são mais sombrios. Não é? Então, há algum ponto no aumento do sofrimento que vem com a aproximação da morte? Como aqueles de nós que têm apenas alguns momentos de vida não murmuram sobre nossas dores, sofrimentos e investidas que a morte vai fazendo em nossos corpos. A resposta de Paulo a essas aflições e ao seu corpo completamente desgastado, nós não simplesmente suportamos em Cristo, não é o que ele ensina. Na verdade, produzem maiores medidas de glória do céu, né? Esta tribulação, ele diz, está preparando para nós um eterno peso de glória. Isso é um contentamento surpreendente em tempos difíceis e que fazia ser o mesmo quando os tempos eram melhores. Portanto, embora a vida de Paulo tenha sido de sofrimentos aparentemente sem nenhuma interrupção, 2 Coríntios 11, 23 a 33 diz isso, quase não há nunca, na verdade não há uma sugestão de murmuração, nem contra o propósito de Deus, nem contra nada na sua vida. Ele poderia ficar zangado com qualquer erro destrutivo ao Evangelho e contra os mestres que pregavam o Evangelho falso. Gálatas 1, 8, 9 e 5, 15. Ele podia expressar as pressões e os fardos, não minimizar, 2 Coríntios 11, 28. No entanto, o contentamento dele com tudo isso era para um mundo incomum. Ele disse que havia aprendido o segredo do contentamento. Eu aprendi em qualquer situação que eu esteja a estar contente. Eu sei como é ser rebaixado, humilhado, e eu sei como ter abundância, eu sei como ter escassez. Em toda circunstância eu aprendi o segredo de enfrentar a fartura e a fome, a abundância e a necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que ele está dizendo quando ele diz, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Esse segredo é o quê? É a presença e o valor de Cristo totalmente satisfatório em todas
essas etapas. Então, juntamente, como está em Filipenses 3:8, juntamente com a confiança que Paulo sentia na misericordiosa soberania de Deus que operaria todas as coisas para o seu bem, não era um verso para ele. Então, observar Paulo, manter contentamento humilde, direção contínua, dependente de Deus, amante de Cristo, através de sofrimentos incessantes, sem nem ter sofrimentos que vinham de todos os lados e não havia nenhum lado para compensar. Isso faz com que eu realmente olhe para a vida de Paulo e jamais diminua 1 milímetro do poder da graça de Deus na vida do homem no Evangelho. Jamais creia que qualquer átomo do humanismo secular possa produzir sequer uma fagulha de um homem assim. Mas não creia menos, porque o Evangelho que ele prega é o Evangelho da graça de Deus. Ninguém que foi salvo por outro evangelho. E é esse evangelho da graça de Deus, é pela graça de Deus que ele é o que ele é. E é pela graça de Deus que nós somos o que somos. Ele quer engrandecer a Cristo por meio de uma morte satisfatória. Mas eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar à noite. Não há nada no caminho em que a graça não foi superabundante. Não é? Ele não foi alguém de verões, não é? E logo todo o ânimo, arroubo para Cristo se esvaía. Se há alguém que pregou sobre a graça e a graça sozinha, e ninguém pode levantar algo e dizer, olha, a graça tem limites, ela não consegue, há pessoas, há temperamentos, há tipo de pessoas que ela... O próprio maior pregador da graça é uma pessoa que nós amamos tanto, porque certamente ele não podia pregar o evangelho com suas ações, com sua vida, mas certamente ele viveu de maneira digna do evangelho, pelo poder da graça de Deus. E nós vamos ver então que ele vai dizer que o seu maior anseio é que seu último instante no mundo, a sua morte, mostre Cristo grande, maravilhoso, suficiente. E nós sabemos como é fácil, diante da morte, nós não mostrarmos Cristo como grande e satisfatório. Mas pela graça de Deus, ele diz, eu sou o que sou. E a graça para comigo não foi inútil. Nunca diga que a graça é inútil. Nunca diga, isso aqui a graça não alcança. Aquilo lá a graça não pode fazer. Aquilo lá está acima da graça. Essa área da minha vida, isso é negar, não a graça, mas o evangelho da graça de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar.